A gente sabe que reforma pode ser um pesadelo e por isso hoje a gente vai apresentar aqui algumas alternativas que não precisem de uma intervenção muito grande, tentando evitar a obra. Então são dicas práticas e a gente quer saber depois no final do vídeo quem aplicar aí na sua casa para deixar aqui nos comentários que a gente vai adorar saber. O ponto inicial, então, é estabelecer um estudo daquele espaço, daquele ambiente. É o mesmo que a gente faz aqui, a gente chama de estudo preliminar, que é essa fase de pesquisa, né? Mas o que vai ser feito? Você tem que analisar como é o fluxo, como é que é o funcionamento desse espaço, para aí sim a gente resolver realmente se enquadra em pequenas intervenções. Estabelecendo esse fluxo, né, e pensando nele, você vai analisar, né, o que pode ser que te favoreça ou que te atrapalhe dentro desse espaço, para depois pensar nessa reorganização de layout, que vai ser a etapa 2. Nesse estudo dos fluxos, a gente também tem o estudo dos objetos que estão ali dentro. Então pode ser que só reorganizar já solucione o seu problema, ou pode ser que você tenha que abrir mão de alguma coisa para que esse fluxo, né, para que essas funções dentro desse espaço se concretizem de uma maneira melhor. Por exemplo, às vezes você tem um espaço de um tamanho muito grande ou com um design muito robusto e que está num posicionamento que não está facilitando. Então, essa análise de acordo com cada objeto é bem criteriosa. A segunda dica, então, é um complemento, uma continuidade da primeira, que é justamente a reorganização dos mobiliários, que é o estudo de layout. Não se apegue em manter um layout fixo. Isso é uma coisa que a gente costuma trabalhar aqui no escritório, de ter peças bem flexíveis e dinâmicas que a gente consegue adaptar para diferentes situações. E a gente sempre indica fazer essa análise, né, de como que o espaço se comporta, alterando essa disposição, porque isso influencia muito na percepção que tu tem do espaço e na funcionalidade dele também. Então, às vezes, mudando algumas peças de local, ou colocando elas de um jeito um pouco diferente, ou trazendo um uso diferente, a gente já consegue transformar bastante a utilidade desse espaço. Mas, muitas vezes, pode ser que só reorganizando esses mobiliários já existentes, a sua necessidade ainda não seja sanada. Então, o ideal é que sempre você observe o que você está precisando no momento. Pode ser que seja necessário, às vezes, uma marcenaria pontual ou comprar um móvel específico novo, como, por exemplo, um painel para TV, coisas mais específicas, e tendo um profissional do teu lado acompanhando e ajudando, auxiliando mesmo a tomar essas decisões, facilita muito o processo. E a nossa terceira dica, que eu acho que dentro do cenário intervenção sem obra, é bem valiosa e economicamente viável, é brincar e explorar as cores e as texturas. Então, com uma demão de tinta, a gente consegue criar cenas diferentes e dar cara muito diferente para os espaços. Claro que a gente sempre deve pensar no conceito que a gente quer que tenha aquele espaço, né? E essa harmonização entre cores, texturas, os objetos que a gente falou, ele tem que ser harmonioso, mas vou dar um exemplo prático aqui. Às vezes pode ser que você queira criar um hall de entrada marcante. Dá para fazer isso perfeitamente com a pintura, sem uma grande intervenção ou até mesmo com papel de parede e explorar, brincar um pouquinho, né, com essas texturas. Então a gente fazer um efeito de túnel de chegada, onde nas paredes e no teto a gente tenha o mesmo material e isso não é uma grande intervenção. E aí a gente pode também ir aplicando na sobreposição dessa pintura, um quadro, uma arandela, uma luminária, então a gente já dá uma cara totalmente diferente para esse ambiente. E aí não esqueçam que no uso de cores a gente tem que ser intencional muitas vezes nesses espaços, tá? Um cuidadinho aí entre cores claras e cores escuras, cores mais marcantes, usando sempre as cores mais claras quando a gente quer dar a sensação de amplitude. Então a gente tem essa estratégia, ou não só cores mais claras, mas a continuidade nas cores sem ter interrupções, isso também dá essa sensação de mais amplitude, ou as cores escuras para a gente fechar um pouquinho o ambiente. Não significa que o ambiente vai parecer menor. Por exemplo, muitas vezes quando a gente pinta um teto com uma cor escura, que é o preto, ao invés de ele rebaixar o ambiente, dependendo de como a gente faz, dá aquela sensação de teto infinito. Então tem que se ligar nessas dicas também.
E aí, para finalizar, a quarta dica, que é a cereja do bolo, que muitas vezes fica lá para o finalzinho da obra, da reforma, enfim, da mudança, e as pessoas acabam não dando muito valor, mas é o que faz muita diferença e o que realmente traz vida e personalidade para dentro do espaço é a decoração. E aí, exemplos de alguns itens. A gente pode trabalhar com mantas, almofadas, com cortina, tapetes, peças decorativas mesmo, peças que são funcionais e também são bonitas esteticamente para deixar mais à mostra. Isso é muito legal, principalmente em cozinha. A gente deixar à mostra aqueles acessórios que a gente realmente utiliza e que é importante que eles estejam na bancada para facilitar o uso, mas que eles também são bonitos. Então, são vários detalhezinhos assim que vão realmente transformando o seu espaço e deixando ele ainda mais gostoso de se viver e aproveitar. E aí pode ser que aconteça o quê? Você ouviu todas essas dicas e percebeu que não se enquadrou em nenhuma delas. Porque às vezes existe aquele anseio que a sua residência atual não vai atingir. Vamos supor, você mora num prédio e o seu sonho é, tipo, ter uma sacada, é uma sacada aberta, etc. Só que no prédio não comporta. E aí sim é a pegadinha, pode ser que você tenha que se mudar. E a gente, como profissional, pode te ajudar aí nessa escolha, porque é algo importante e decisivo, então a gente sempre faz essa análise junto com o cliente. Ou se esse for o seu caso, a gente também tem um serviço diferente aqui no escritório, que é o serviço de consultoria, onde a gente ajuda o cliente a fazer essas pequenas adaptações sem grandes intervenções. Inclusive, a gente já tem até alguns trabalhos que ficaram muito legais. Quem quiser conhecer, deixa aqui pra gente nos comentários que a gente, quem sabe depois a gente compartilha um pouquinho mais. E já aproveita, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha e até o próximo. Tchau, tchau.